O nome desse rapaz garboso que aparece na foto é Francisco Pizarro. Francisco Pizarro chega nas Américas aproximadamente no ano de 1530 e sua missão era investigar civilizações e possíveis achados em ouro. Francisco Pizarro faz contato com os índios, Colômbia, Peru, Chile. Após seu contato com os índios, ele descobriu uma série de túneis, de cavernas, bastante extensas, e logicamente ele as explorou. Então Francisco Pizarro, nesses túneis, chegou a um ponto que eles entraram tanto que eles encontraram ramificações, que são vários outros caminhos, como se fosse um ramo. Vocês reparam nessa foto e notem que esta câmara é composta de alguns blocos de pedra cortados de uma forma que não pode se dizer natural. É uma câmara. Desta câmara existem algumas outras ramificações. Diz a história que os exploradores chegaram a andar dias e dias por essas cavernas. Entravam com mulas e depois de alguns dias nestes túneis, eles chegaram numa parte que estas ramificações estavam multiramificadas. E vejam, reparem, a construção é feita por blocos muito grandes. Então os exploradores não sabiam mais para onde seguir. Os relatos contam que eles andaram aproximadamente por 11 dias por esses túneis em caverna. Se você calcular que uma pessoa andando a passo normal chega a percorrer 5 km por hora, vocês calculem a extensão desses túneis, sendo que eles caminharam por 11 dias. Atahualpa, Huáscar. Então esses túneis eram feitos em rocha, granito maciço. Reparem esse bloco superior, o tamanho dele, o corte reto que é feito, como se fosse uma parede de tijolos. E essa parede não tem como você afirmar que foi uma formação natural que deu esse formato. Alguns estudos dizem que esses salões vão até a América do Norte, mas ao final da história vocês vão entender por que não são explorados. Para se ter uma ideia, alguns exploradores noruegueses, alpinistas acostumados a escalar os Alpes, essa parte da entrada, a principal entrada, ela fica na Amazônia equatoriana, mais para o lado do Equador. E esses exploradores alpinistas, eles encontraram uma caverna, e dessa caverna eles encontraram passagens que desciam, e eles desceram o máximo que eles podiam. Então lá eles encontram um portão de pedra gigantesco, um portão de 4 metros de altura. Um dos exploradores alpinistas começou a forçar o portão. E relatos dizem que o portão abriu tranquilamente devido a um sistema de esferas de pedras polidas que ficava dando suporte à porta. E essas esferas giravam por sobre um trilho e o portão de pedra ficava imensamente leve. Atrás desse portão foram encontrados outro saguão muito extenso. E a partir daí outros túneis que desciam. E eles começaram a explorar. Essa parte aí foi já mostrada anteriormente, com essa laje superior fazendo o teto. Os relatos dizem que esses exploradores chegaram a um momento que eles encontraram uma piscina subterrânea. Eles repararam pelas coordenadas que eles estariam em direção ao Pacífico. Entretanto, aquela parte alagada, apesar de já não ter contato com o mar, ela era salgada. O que levou a crer a esses exploradores que esses túneis pudessem ter sido construídos por civilizações anteriores ao dilúvio.
ou seja, há mais de 12 mil anos atrás. O pretexto e por que foram feitos esses túneis ainda estão sendo investigados. E após um tempo, eles calcularam a distância que eles percorreram e repararam que se traçasse uma linha reta, tudo indicaria que chegariam à Ilha de Páscoa, que é uma ilha distante do litoral chileno. Essa estrutura, que nitidamente ela não é uma estrutura natural, então não se sabe, se especula o propósito desses túneis. O que não pode ser negado é que eles existem. Agora eu vou tentar fazer um resumo sobre a coleção do Padre Crespi. Carlos Crespi. O Padre Crespi, ele fez amizade. Alguns dizem que eram os índios Quichua, outros alegam que eram os índios encolhedores de cabeça. Esses índios até hoje cuidam das principais entradas para esses subterrâneos. Para os índios, esses portais são vigiados pelos antepassados. Esses índios, eles utilizam zarabatanas envenenadas. Eles usam o curare, que é uma substância altamente venenosa retirada de um sapo, também utilizada em alguns rituais. São extremamente perigosos. Esses índios fizeram amizade com o Padre Crespi. E como eles repararam... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E como eles repararam que ele era uma pessoa muito diferenciada, muito dedicada ao trabalho dele, ele ajudava muito aos índios. Vejam o tamanho desta coroa. Então os índios, em agradecimento à devoção do Padre Crespi, entregavam para ele de presente esculturas. Essa fotografia é de parte dos achados do Padre Crespi. Essas formas mais claras aqui, à esquerda, são em cristal. Aqui à direita nós vemos uma série de tábuas de pedra. E ali atrás, uma série de outros ornamentos. Notem aqui à direita, nas mãos desse rapaz de terno, uma figura nitidamente ligada aos fenícios, à Babilônia, à Mesopotâmia. O tamanho deste violão, ele é todo em ouro, não pode deixar de chamar a atenção. Essas placas abaixo, algumas são de ouro puro, outras são de madeira, revestidas em ouro. E elas são todas recobertas em ouro. Possuíam tanto hieroglifos quanto inscrições sumérias. Vejam, pirâmides, gatos, logicamente, era uma forma egípcia. Vejam aqui a parte inferior, direita, elefante. Ou seja, esses achados foram trazidos de fora. Mas as inscrições na base desta figura indicam que são egípcias. Aquela transição que houve entre o hieroglifo e a escrita simplificada egípcia.
Vejam, girafas, elefantes. Esse é o Padre Crespi, no começo, ao lado das placas de pedra. Essas são placas de ouro. Essas imagens são encontradas na Mesopotâmia. Artefatos misteriosos, uma mistura de seres alienígenas, mutantes, pirâmides, Anunnakis, entre outros mistérios. Estátuas de ouro com desenhos de deuses Anunnaki. Um dos artefatos mais impressionantes, temos nessa figura as famosas 7 pirâmides da Amazônia. Também a simbologia da constelação de Órion. E toda uma simbologia que lembra o Antigo Egito e a Mesopotâmia. Então, na inocência do Padre Crespi, que era um homem muito bom, ele foi guardando isso numa capela, sem proteção nenhuma. Ele era conhecido como apóstolo dos pobres. Então um repórter um dia fez uma reportagem, fotografou, divulgou a história do Padre Crespi. E ao divulgar essas fotografias, nessa reportagem, as pessoas repararam que havia muito ouro e começaram a saquear o local. Até que, misteriosamente, um incêndio acabou tomando conta da capela. Mas nem por isso ele parou de ganhar os presentes dos índios. Então, o próprio Padre Crespi foi convidado pelos índios a adentrar esses túneis. Então, nesse túnel, ele encontra um saguão, onde o saguão era todo ornado, onde as paredes eram todas ornadas com desenhos geométricos precisos. Neste saguão havia mesas e cadeiras, só ele estranhou que eram pequenos, até para um ser humano normal. Este saguão, com esses blocos em granito, dizem ter mais de 20 metros de altura. E o mais impressionante é que encontrou uma biblioteca com várias estantes, contendo inscrições em placas de ouro e cristal. Vejam a semelhança dessa peça do lado direito, com logo acima alguma coisa parecida com o que hoje se chama discos voadores. Vejam essa placa em ouro. Após um tempo, o Padre Crespi entra em contato com o presidente do Equador, e o presidente do Equador se solidariza com o Padre Crespi e manda o exército cuidar das entradas e catalogar o que está sendo encontrado. Alguns soldados do exército desceram em expedição com o Padre Crespi por esses túneis. Bom, esse registro aí é da expedição de 69. Cueva de los Taios, que chamam esses túneis. Os taios são pássaros, que eles se abrigam nessas cavernas. Então, no meio do caminho dessa expedição que o Padre Crespi fez juntamente com os soldados, ele reparou que os soldados estavam já contaminados pela febre do ouro. Esta febre do ouro, quando ela se manifesta, a pessoa fica extremamente perigosa. Por ganância, ela é capaz de matar para poder ficar com todo o ouro. Então, o padre sabiamente, não dava para entrar, que havia se perdido. Então acabou por fim que o próprio presidente do Equador mandou dinamitar as principais entradas, e as entradas que estavam dentro das reservas indígenas continuariam sendo cuidadas pelos índios Quichua, e não se pode fazer visitas. Vejam o tamanho desse instrumento. O Padre Crespi falece em 1991 e é um dos achados arqueológicos mais importantes da história da arqueologia. E por que talvez você nunca ouviu falar disso? Então, como os achados dentro desta caverna eram de vários períodos históricos, pode-se aferir disso que várias civilizações ao longo do tempo já conheciam essas cavernas e faziam uso desses túneis. Reza a lenda que Moctezuma,
Ao perceber que os espanhóis estavam dizimando o seu povo por causa do ouro, ele ordena a seus guerreiros a guardarem grande parte do ouro nesses túmulos. Dizem que aproximadamente os espanhóis levaram daqui 48 toneladas de ouro. Conta a mitologia inca que eles eram guardião dos ouros dos deuses, que um dia voltariam para buscar ouro. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!